Aqui eu tenho diversos métodos citados, muitos dos quais conhecidos por vocês. Acredito que a maioria, porque o profissional que está aqui, nesta pós-graduação, geralmente se encontra num nível muito mais avançado no que tange ao domínio das variáveis e metodológicas do treinamento. O profissional que procura esta pós-graduação, geralmente conheceu diversas estratégias de treinamento. Então, quando eu falo para ele, por exemplo, sobre o método BISET, TRISET, certamente cada um de vocês conseguiria, sugerir diversas variações aplicáveis às salas de musculação. Variações que fogem do convencional. Porque isto são os métodos. Os métodos são estratégias que fogem do convencional. Métodos avançados de treinamento não são 3 séries de 10. 3 de 10. Métodos avançados de treinamento são estratégias elaboradas por alguém, por um atleta, por um treinador, que observou naquele treino, aspas, convencional, uma ferramenta não tão efetiva para romper platôs. E aqui estão alguns deles. Não me interessa, neste momento, nesta aula, descrever e explicar cada um destes métodos apresentados na tela. O que mais me interessa é provocar em vocês uma reflexão sobre cada um deles. Ou seja, observem cada um desses métodos e tentem responder para si próprios por que aplicaria qualquer um deles. Por que eu aplicaria um SST? Por que eu aplicaria 10 séries de 10 repetições em um exercício buscando o que seria o GVT? Por que eu levo ao meu praticante, ou levo o meu praticante a uma série na qual obtenho uma falha, realizo um breve intervalo e dou continuidade àquele mesmo exercício, àquela mesma série, o que caracterizaria um rest pause? Mas por que na mesma série, no mesmo exercício, eu incluo pausas não na falha, mas incluo pausas para evitar a falha? Eu quero que vocês façam essa reflexão, professores, porque doravante nós vamos enfrentar algumas questões que nos remeterão ao emprego da técnica avançada. E um detalhe, para esta disciplina aqui, eu não venho discutir somente métodos avançados de treinamento de força. Manipulação de variáveis, poderia fazê-lo? Ora, sou autor de estudos que investigaram pré-exaustão, SST, BISET, TRISET, DROP-SET. Sim. Poderia fazê-lo de forma absolutamente natural. E aqui, ressalte-se, recomendo a leitura do livro do professor Belmiro Freitas de Sales. Belmiro Freitas de Sales. É a melhor referência que nós temos para discutir ou para entender o que são os métodos avançados de treinamento de força. Desde um breve histórico até a formatação, ou seja, até a organização de cada um deles. Mas, neste momento da disciplina, a minha intenção não é descrever um 3-7, não é ensiná-los a executar um drop-set, um strip-set, não. A minha intenção é fazer com que vocês entendam como surgiram essas hipóteses, como surgiram essas propostas e como cada um de vocês pode, por meio da manipulação de variáveis do treinamento, buscar algum desses métodos sem engessar a sua aplicação. Outro exemplo, eu falei do GVT, posso falar do 3-7. Os trabalhos de Stredger e colaboradores investigam. São 3 trabalhos registrados na literatura. Um deles é um estudo crônico. Eles aplicaram o método 3-7. E lá, perceba, o que é o método 3-7? Só para descrever, rapidamente. Imaginemos qualquer exercício. Tudo bem? Vamos tomar como base aqui uma puxada. Tudo bem, uma puxada.
A letra do tio é quase ilegível, mas tudo bem. O que vale a intenção. Uma puxada. O que seria o 3-7? 3 repetições, pausa, intervalo. Ou seja, vocês percebem que o método é caracterizado pela inclusão de um intervalo intra-set. 4 reps, intervalo. 5 reps, intervalo. 6, intervalo, 7. Lá no trabalho, ou nestes artigos citados, 2 deles agudos, o que os autores fizeram? Olha, eu me coloco no lugar do pesquisador. No nosso doutorado, nós investigamos o ponto zero e nós utilizamos intensidades, ou seja, percentual de um RM diferentes. Percentuais de um RM diferentes para o grupo ou para a condição treinada com ponto zero e para a condição treinada sem a pausa ao final da excêntrica. Por que eu adotei intensidade diferente? Ora, se eu aplico 70% de RM para cá, realização contínua do exercício sem pausa ao final da excêntrica, e se eu aplico os mesmos 70% de RM aqui, lá nós conduzimos o trabalho com indivíduos treinados, o que aconteceu aqui, quando eu apliquei 70% de RM? Ora, o indivíduo no supino reto não realizava sequer 5 repetições. 4 repetições. O volume ia lá para baixo, professores. Por quê? A intensidade não era compatível com a proposta que eu queria levar para o método. Ponto zero. Sugerido pelo nosso querido Fernando Sardinha, ponto zero. Desacelera, pausa e tira. Desacelera, pausa e tira. Imagina executando o supino dessa forma. Imagina executar um agachamento dessa forma. Um leg press. Então, lá eu precisei trabalhar com intensidades diferentes. Mas eu sei do risco que corro enquanto pesquisador. Porque um revisor de uma revista, por exemplo, científica, vai olhar e vai me questionar. Ora, você treinou com intensidade diferente? Para quem executa, lá na sala de musculação, sabe que esta providência reflete a realidade. Mas para o revisor, não. Portanto, aqui, o que eles fizeram? 15 segundos, 15 segundos, 15, 15. Olhando para essa sequência, eu sei que vocês já vão identificar o ponto ao qual quero chegar. Ora, 3 repetições. Vou descansar 15 segundos. Como é que eu vou para essa série de 4 repetições? Porque aqui, professores, mais uma vez, se eu acerto na intensidade, na carga absoluta, 3 repetições é uma série fácil, confortável. Mas essa aqui precisa ser limítrofe. Ela precisa ser, de fato, uma série para atingir a falha em 7 repetições. Se você somar, nós temos uma série realizada para 25 repetições. Mas onde eu quero chegar? Ora, quando nós falamos e exemplificamos o método, nas aulas, por exemplo, práticas, o aluno me questiona, principalmente na pós-graduação ou nos cursos de extensão. Professor, mas o 3-7 não prevê 15 segundos de intervalo? Para o artigo científico, para aquele estudo conduzido em laboratório, foram empregados 15 segundos. Para a sua intervenção, estes 15 segundos não farão o menor sentido. É exatamente isso que eu quero que vocês enxerguem ao analisar cada um destes métodos. E essa é uma atividade que eu quero incentivá-los a realizar agora. Olha para cada um dos métodos. Primeiro questionamento. Quando eu aplicaria este aqui? Segundo, em que circunstâncias e como eu aplicaria? Para exaustão? Sou o primeiro autor do único artigo crônico, o único estudo crônico que investigou o método. Se você me pergunta, pré-exaustão, professor, vou pré-exaurir pensando em que grupo muscular? Por muito tempo foi levantada uma hipótese de pré-exaurir quadríceps
a pretexto de priorizar glúteo máximo no multiarticular subsequente. Quando você vai para a história do método, aqui citando Arthur Jones, que hipotetizou na década de 70, no boletim da Nautilus. Os boletins da Nautilus ainda estão disponíveis. Inclusive, vocês podem comprar um boletim da Nautilus, ou os boletins da Nautilus daquela época. Eu li todos eles. E este cara aqui, o Arthur Jones, tinha uma visão da biomecânica muito avançada para aquela época. Foi quem hipotetizou o método pré-exaustão em um dos boletins. Segundo ele, não foi o idealizador do método. Ele menciona isso, inclusive, naquela ocasião. Mas o que diz a pré-exaustão? Ora, olha a proposta do Jones. Eu posso empregar um exercício isolado, pré-exaustão, para o grupo muscular que quero priorizar. E seguir para o multiarticular subsequente, no qual aquele mesmo grupo muscular será demandado. Quando emprego o isolado prévio, uma série exaustiva no exercício isolado, eu não preciso empregar intensidade elevada nesta série exaustiva realizada em um exercício isolado. Mas eu também, considerando que vou exaurir este grupo muscular-alvo, não preciso utilizar a intensidade elevada no multiarticular subsequente. Olha a sacada do método. Quando eu entendo a razão do método, quando eu entendo as circunstâncias em torno das quais o método foi idealizado, professores, eu vou pré-exaurir o grupo muscular prioritário. Ora, quadríceps, eu vou pré-exaurir em cadeira extensora e seguir para o leg press, ou para o agachamento, ou para o hack press. Imediatamente no menor tempo possível. E se vou aplicar um método exaustivo, ou seja, uma série pré-exaustiva para quadríceps, não convém o indivíduo que agacha, por exemplo, para 10, 12 máximas com 100 quilos, não convém empregar os mesmos 100 quilos. Por quê? Eu preciso manipular as variáveis. Eu preciso sair da série pré-exaustiva e seguir para o multiarticular, utilizando menor intensidade naquele multiarticular subsequente. Essa é a sacada do método. Lá no nosso trabalho, professores, foi conduzido por ocasião do meu mestrado, nós pré-exaurimos em cadeira extensora e empregamos 20% de ORM. 20%. Mas nós utilizamos o leg press 45 como exercício multiarticular subsequente. Questão de segurança. Legal. Então o indivíduo realizava com 20% de um RM uma série até a falha na cadeira extensora. Alguns indivíduos, alguns voluntários, chegaram a executar 126 repetições para atingir a falha na extensora. Como é que você acha que esse cara migrava para o leg press? Ele praticamente se jogava da extensora para o leg press porque não tinha condições ou controle sobre os próprios membros inferiores. E no leg press, porquanto eu utilizei a mesma intensidade para quem pré-exauriu e para quem não pré-exauriu, o que vocês acham que aconteceu nesse exercício? O volume, número de repetições foi lá para baixo. Claro que caiu. Porque não é isso que o método sugere. Porém, eu, pesquisador, quis ser fiel à utilização de intensidades equivalentes para os dois protocolos, no multiarticular. Ou seja, eu usei o método, empreguei o método para exaustão na cadeira extensora e prejudiquei o multiarticular subsequente. Legal. O que vocês acham que aconteceu com o volume de treinamento? O grupo que treinou a pré-exaustão, ao final do programa, apresentou menor volume total. E por que apresentou menor volume total? Porque quando eu realizava a série pré-exaustiva em cadeira extensora, o número de repetições realizadas até a falha do leg press caía substancialmente. Todos eles, nós utilizávamos um baldinho ao lado do leg press 45, se é que vocês me entendem. Um baldezinho? Ok. Mas, professores, não houve diferença para hipertrofia de quadríceps. Perceba, ainda que tivesse empregado a mesma intensidade para o leg 45, considerando o grupo que exauriu previamente a cadeira extensora e o que não passou por essa série pré-exaustiva, mesmo empregando a mesma intensidade, mesmo prejudicando o volume total do treinamento, nós obtivemos as mesmas respostas
para hipertrofia.